dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e você já se perguntou por que a NASA parou de mandar pessoas para o espaço e hoje em dia está trabalhando só com travesseiros? Brincadeira, a NASA ela continua sendo uma agência espacial, mas por que então a gente fala do travesseiro da NASA? Será que ele realmente tem uma ligação com a Agência Espacial Norte-Americana? Essa pergunta também foi feita por uma amiga muito legal, que é a Sara Rashi Garcia, de uma família muito querida que eu amo muito, e muito obrigado de hoje vai pra vocês. E então vamos lá, qual é a origem então dos travesseiros da NASA? Ok, essa história toda começa nos anos 60, quando dois engenheiros terceirizados da NASA, eles desenvolveram essa espuma, que era uma espuma de alta dissipação de energia, que era usada nos assentos dos astronautas para amortecer a queda, porque afinal ela absorvia muita energia e também ela se modelava ao corpo, diminuindo assim o impacto, né, aumentando a amortização. E aí o que acontece? Essa tecnologia ela não foi muito bem aceita, ela acabou não sendo utilizada na época, primeiro porque ela era muito cara e segundo porque ela tinha um cheiro muito forte, como tinham muitas substâncias químicas e ainda a tecnologia não estava muito avançada, eles acabaram também não utilizando. Só que isso foi nos anos 60, 10 anos depois, lá nos anos 70, a patente que a NASA tinha sobre essa tecnologia acabou vencendo. Então vários lugares começaram a tentar desenvolver essa espuma de maneira diferente. Aqui no Brasil, em outros lugares, chegou a ser utilizado também para fabricar materiais esportivos, tipo capacete de futebol americano, a parte interna, porque ela também ajudava nessa questão da amortização. E aqui no Brasil, essa tecnologia chegou só lá no ano de 1999, ano que eu nasci, e aí foi em Santa Catarina, uma empresa, ela acabou conseguindo desenvolver essa espuma aqui no Brasil e contratou o Marcos Pontes, que é esse astronauta, hoje em dia ele é ministro, para ser o garoto propaganda, e aí começou toda a história do travesseiro da NASA. E é muito curioso porque várias tecnologias que nós usamos hoje foram desenvolvidas não só na Agência Espacial Norte-Americana, como nas guerras, e hoje a gente usa muita coisa. Uma outra também é aquela furadeira sem fio que foi utilizada também para ser mandada para o espaço sem precisar ligar na tomada, e hoje em dia é muito comum as pessoas terem muitas outras tecnologias, alguns materiais que eram usados para, por exemplo, mísseis, que hoje em dia se usa até em aparelho dental. E a reflexão de hoje trata justamente sobre isso. Eu acho que aqueles dois cientistas que desenvolveram aquela espuma nunca iam imaginar que hoje em dia ia ser muito comum se falar do travesseiro da NASA. Eu participei no ano passado de um hackathon, que para quem não sabe é uma competição principalmente envolvendo a parte digital, de computação, e nesse hackathon eles entregaram aos participantes uma camiseta. Essa camiseta que eu estou usando aqui, que eu gosto muito dela, que ela traz uma frase muito interessante, que fala assim: eu não falhei, eu somente encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. E aí, essa frase foi falada por Thomas Edison. E é curioso porque Thomas Edison fala essa frase porque ele tentou muitas e muitas vezes produzir uma lâmpada e ele sempre falhava, não dava certo. Cerca de 10.000 vezes, como está escrito aqui. Mas se ele tivesse falhado e desistido na primeira, na segunda, na milésima vez, ele não teria desenvolvido a lâmpada. Então, à medida que ele falhava, que ele errava, que ele não conseguia, ele falava, ok, essa é uma maneira de não. E ele conseguia, e persistia, e continuava, e ia em frente. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Não desistirem. Imagina esses dois cientistas da NASA, assim que não foi aceito para trabalhar lá, eles falam, não vai dar certo. Não, hoje em dia é um dos materiais mais curiosos e utilizados que eu acho que tem na casa de muita gente, que é esse travesseiro da NASA. E mal sabiam eles. Então, não desista. Mesmo se você errar várias e várias vezes, sempre lembre que talvez não seja um erro, mas seja simplesmente uma forma de aquilo não funcionar. Por isso, com base nessa reflexão, eu convido você a, junto comigo, refletir.